graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3, capítulo 9, 2 Timóteo. Amados, no tópico 2, guarda e ensina a palavra, foi tratado os seguintes assuntos. O que Timóteo foi instruído a guardar? Qual é o santo ministério do ensino da palavra de Deus? E hoje, no tópico 3, permanece e prega a palavra. Já observamos que a igreja atravessava por um período de apostasia durante a época desta carta, fruto do ensino de falsos mestres e de perseguição. Paulo encorajou Timóteo, lembrando de que estas coisas deveriam ser esperadas nos últimos dias. Então, no capítulo 3, Paulo profetiza acerca de um futuro evento. Ele estava se referindo a um período de tempo no fim da era da igreja. A sua ênfase é que Timóteo poderá enfrentar períodos de apostasia cada vez mais intensos. Está lá no capítulo 3, versículo 13. Combinando com um período final de decadência espiritual um pouco antes do arrebatamento. Isto não significa que a igreja não será ativa e pura nesses últimos dias, pois sabemos que o Espírito de Deus continuará sendo derramado. Timóteo já antevia esses tempos difíceis. De fato, o versículo 6 fala no presente, de igrejas que tinham sido infiltradas por falsos mestres. Muitos crentes, principalmente entre as mulheres, tinham sido enganadas. Paulo comparou essa decepção com a oposição de Janes e Jambes contra Moisés, no versículo 8. Segundo a tradição, eram dois feiticeiros egípcios que realizavam milagres falsos para contradizer Moisés. Está lá em Êxodo, no capítulo 7, versículo 11 e 22. Esta demonstração do poder de Satanás anulava o poder de Deus aos olhos de Faraó, e ele endurecia o seu coração. Éfeso era o centro de magia e feitiçaria. É provável que estas manifestações do poder de Satanás foram usadas para iludir crentes daquela cidade. Paulo reitera que os que seguem ao Senhor com o coração honesto sofrerão perseguições, mas o Senhor continuará a livrar seu povo de seus inimigos. Ele avisa que a apostasia sempre será uma ameaça à igreja. Porém, o homem de Deus deve estabelecer-se nas Escrituras, no versículo 14 do capítulo 3. Observe, amados, Timóteo devia estar preparado para enfrentar a apostasia, permanecendo firme e confiante na fé, sabendo que a palavra de Deus tem o poder de tornar um homem sábio para a salvação. No capítulo 3, versículo 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra inspirada significa literalmente soprada por Deus. Há uma grande variedade de estilo e linguagem usada na palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito não suprimiu a personalidade de cada escritor. Deus escolheu os homens certos, que ele precisava, de várias origens, intelectualidade, nacionalidade, etc. Então, Deus usou esses fatores, mas não permitiu que interferisse na mensagem da Escritura, para assim mantê-la dentro da sua perfeita vontade. O produto destes escritores, como instrumento de Deus, é a palavra de Deus, a qual é útil para, primeiro, doutrinar, ensino para os indoutos. Segundo, reprovar, para a repreensão de alguém, para que convença. Terceiro, corrigir, melhoria de vida ou caráter. Quarto, educar em justiça, completo treinamento e educação dos filhos ou novos convertidos, quanto ao cultivo da mente e à vida moral. Queridos, Paulo preocupou-se no sentido de que os obreiros sejam equipados com a palavra de Deus. Tendo assim,
uma base segura e um fundamento sólido para o seu ensino, a fim de que sejam instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Capítulo 3, versículo 19. Já no capítulo 4, Paulo chama a atenção de Timóteo para que lembre de que Jesus é o verdadeiro juiz dos vivos e dos mortos. Ele voltará brevemente. Assim devemos preparar nossas vidas e proclamar a volta do Rei dos Reis. Está no versículo 1 isso daí, tá? Observe, particularmente, os requisitos de um obreiro. Vai dos versículos 1 a 5. Primeiro, o mensageiro de Deus fala com um senso de urgência. Ele prega a palavra com toda a intensidade de seu coração. Segundo, o pregador está sempre preparado. Usa toda oportunidade para testemunhar. Se não houver nenhuma oportunidade, ele criará uma. Terceiro, ele deve repreender e levar o homem a ver a si mesmo, como ele é, necessitado de correção e da graça do Salvador. Quarto, ele não deve ter medo de exortar ou punir o que pratica o mal. Quinto, o servo de Deus não somente deve manter a disciplina cristã, mas deve animá-los e encorajá-los. Sexto, ele deve ser paciente e longânimo, crendo firmemente no poder inalterável de Jesus. Sétimo, o servo do Senhor enfrenta o sofrimento ou a aflição por amor do seu nome. Oitavo, ele fará o trabalho de um evangelista, espalhando as boas novas da salvação a qualquer custo. Nono, ele não perderá nenhuma oportunidade de testemunhar para os descrentes. Amém, amados? Paulo escreve que o tempo da sua partida é chegado. Esta palavra no grego geralmente era usada referindo-se a bois que tinham o seu jugo e o carro tirado após um longo dia de trabalho. Paulo havia findado sua carreira e estava preparado para receber não a coroa corruptível dada aos vencedores da Olimpíada, mas a coroa eterna, que somente Jesus pode dar aos crentes fiéis. E para nós terminarmos a nossa aula de hoje, observe, o livro de 2 Timóteo revela tanto a vitória da fé que é difícil aceitar que o mesmo foi escrito numa cela de prisão. Assim, Paulo, mesmo só, sem nenhuma assistência em sua causa, sua dedicação ao Senhor era tão grande que ele aproveitou até mesmo a última oportunidade para pregar as boas novas da salvação. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 17. Amém? Na próxima aula, então, capítulo 10, Tito e Filemão. Tópico 1, introdução à epístola de Tito. Qual é o tema de Tito? Qual a definição básica dos títulos? Presbítero, bispo e dispenseiro. Nós começamos fazendo um estudo aprofundado das cartas de Paulo. Começamos com Epístolas Paulinas 1, 2, e agora estamos encerrando a terceira. Né? Olha a profundidade dos ensinos de Paulo a todas as igrejas da sua época e também para os nossos dias. Ele nos leva a despertar para a necessidade de falarmos a palavra de Deus, de evangelizarmos, de cumprir o ID que o Senhor Jesus nos entregou. Amém? Então, que nós possamos fazer isso. Vamos despertar e fazer a obra do Senhor, enquanto ainda é dia, porque a noite está chegando. Amém? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários e deixa a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Né? Mas também deixa ali um comentário a respeito da aula. É interessante para o canal, para nós podermos atingir o maior número de pessoas, para que a palavra seja divulgada. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.